Capítulo 9. Práticas do método de gerenciamento PDCA e de melhorias. No capítulo 3, tabela 3.1, foi mostrado como montar o seu primeiro plano de ação. Foi visto também que um plano de ação montado daquela maneira poderá não ser suficiente para atingir as metas mais difíceis. Portanto, precisamos aprofundar nossa capacidade de planejar. Para isso, precisamos dominar o método PDCA de melhorias, figura 3.1, e A3 do anexo A e anexo E. Melhorar é atingir metas. Atingir metas é resolver problemas. Precisamos começar resolvendo os problemas mais fáceis para aprender o método PDCA. 9.1. Como fazer um check-down. Como você não tem todos os seus itens de controles definidos, sua situação atual conhecida e as metas estabelecidas, você não conhece os seus problemas. Nesta fase inicial, recomenda-se fazer um check-down de problemas, que é um levantamento sumário dos problemas de sua gerência por você, seu staff e seus colaboradores imediatos. Siga o método proposto na tabela 9.1. Durante a reunião, pode ser sutil separar o que é problema daquilo que você não é problema. Neste caso, sugiro algumas dicas. Se alguém disser, estamos com problemas de falta da linha telefônica, você pode perguntar, é objetivo da nossa gerência ter muitas linhas telefônicas? Lógico que não, falta de linhas telefônicas não é problema. Poderá eventualmente ser a causa de um problema. Qual o problema? Demora no atendimento às chamadas de clientes? A experiência tem nos indicado que a expressão falta de indica uma eventual causa, e não um problema. Lembre-se, problema é resultado indesejável. Tabela 9.1. Método simplificado de identificação de resultados ruins da gerência. 1. Reúna com o staff e seus colaboradores imediato e faça uma pequena palestra sobre o tema do que é o problema. Número 2. Distribua papéis aos participantes e solicite que eles listem quais são os seus principais problemas da sua gerência. 3. Colete opiniões e faça uma triagem de problemas, um por um, na presença de todos, selecionando aqueles que são resultados indesejáveis. As outras são selecionadas e devem ser guardadas para uma situação futura. Número 4. Caso o grupo ache conveniente, distribua um novo papel e deixe as pessoas listar problemas adicionais. Número 5. Classifique os problemas que são resultados indesejáveis em controláveis, aqueles os quais é possível exercer o controle dentro da sua gerência e não controláveis. Número 6. Entre os controláveis, selecione problemas mais simples de serem resolvidos em curto prazo, mais ou menos 3 meses, e use o PDCA para resolvê-lo. Isso equivale-se ao treinamento do trabalho do método PDCA. Número 7. Os problemas que dependem de outras gerências devem ser tratados numa reunião interfuncional. Número 8. Caso seja levantado problemas vitais para a empresa, cuja solução dependa da organização, a diretoria deve compor o comitê, grupo de trabalho interfuncional para equacioná-las. 9.2. Como assimilar o PDCA. Já vimos que gerenciar é resolver problema. O método de gerenciamento PDCA, tal como mostrado na tabela 9.2, ver a figura 3 do anexo A e anexo E. Para treinar significa mão na massa, significa pegar e fazer, sentir a dificuldade na prática. No método PDCA sugerimos o procedimento que se segue. C. Escolha entre os problemas levantados do seu check-down aquelas mais simples e fácil de resolver. Resolva dentro de no máximo 90 dias, seguindo o método o mais próximo possível. Letra D. Sempre aparece alguém que diz, eu não preciso do método, eu sei resolver esse problema rapidamente. Já sei qual é a causa. Sugiro a seguinte pergunta, por que não resolveu antes? O objetivo nesta etapa é aprender o método e não resolver o problema. Precisamos colocar o método dentro da nossa cabeça. Faça, pois, um esforço para segui-la. Ao fim de 90 dias, organize um evento interno em sua gerência e apresente o problema resolvido, no estágio em que estiver. Este evento serve como educação e treinamento para a difusão do método. Depois que você
resolver o primeiro problema simples, escolha um segundo problema simples também e fácil de resolver. Resolva dentro de 90 dias. Organize então um outro evento interno. Depois que você resolver esses 2 problemas fáceis, escolha agora um prioritário e resolva dentro de 180 dias. Ao final desses 180 dias, organize outro evento. Em um ano você terá organizado 3 eventos e cada gerente resolvido 3 problemas. O seu grupo de solução de problemas deve ser controlado e montado dentro da sua gerência. Uma ou outra pessoa de fora pode participar, mas o responsável é você. Não faça grupos muito grandes, 3 ou 4 pessoas no máximo. Em grupos muito grandes, as pessoas ficam sem chance de colaborar e acabam perdendo o entusiasmo. Não sei se você notou, mas a única diferença entre o PDCA, como aqui apresentado, e o método é fazer o plano de ação, apresentado lá no item 3.1 da figura 3.1. E que etapa de planejamento é a mais detalhada? Quanto melhor você planejar, melhores metas você atingirá. O grande segredo do gerenciamento é o planejamento. Deixe os fatos e dados, ou seja, as informações e conhecimento, iluminarem o seu planejamento. No futuro, você irá perceber que outros conhecimentos serão necessários para melhorar cada vez mais seu planejamento. 7 ferramentas da qualidade, 7 ferramentas de administração, planejamento, experiência, análise de variância, etc. Procure aumentar continuamente a capacidade do planejamento, sua e da sua equipe. Promova um treinamento de Green Belt, depois Black Belt para sua equipe. 9.3. Como aprender a trabalhar o PDCA? Enquanto você vai resolvendo os seus 2 problemas fáceis e um prioritário, com a ajuda de seus colaboradores imediatos, procure fazer o que descreve no próximo item. Para cada meta, monte um plano de ação. Baseado no método PDCA, seguindo 4 etapas, mesmo que tudo seja feito em alguns dias. Veja a figura 9.1. Nosso método antigo era atuar sem conduzir a análise de processo. Buscar causas. Baseado em observações, fatos e dados, tirávamos do alto da nossa cabeça o que tinha que ser feito. De agora em diante, não permita que nada seja feito em sua área de trabalho se não estiver num plano de ação baseado em análise feita pela equipe. Acostume-se a sua equipe montar um plano de ação para tudo, como mostrado lá no item 3.1. Vá criando um novo comportamento em sua equipe, baseado todo o trabalho em planejamento, montado a partir de análise e dados, ainda que isso seja feito de algumas horas apenas. Repare que se você seguir o método e seu plano de ação, será consenso da sua equipe, será produto do melhor conhecimento de todos. Quando você for implementar o plano, a motivação e adesão serão muito maiores. Tente. Outra coisa, o PDCA é um processo de tomada de decisão. Até que ponto podemos acelerar esse processo? Um plano de ação pode ser montado numa reunião ou às vezes em um plano de ação inicial, e é montado numa reunião para já ir adiantando as soluções dos problemas. E outros planos de ação é montado com tempo, mais informações, mais análise, seguindo fielmente o método PDCA, como montado no anexo E. A solução de alguns problemas, ela exige a participação de muitas pessoas, mas em outros casos, apenas uma pessoa vai ao local onde ocorre a anomalia, ajuda a identificar e a causar e atua rapidamente. Precisamos aprender a utilizar o PDCA. Precisamos aprender a pensar segundo o método PDCA, sempre tomando as ações preventivas, todos os níveis da empresa e mais rapidamente possível. Esteja bem certo de que se você está firme nela e entendeu muito bem a tabela 1.1, anexo A, você não pode ser gerente ou diretor de uma empresa no mundo de hoje sem entender esses conceitos de métodos muito bem. Quanto mais fatos e dados ou informações ou conhecimento você utilizar no planejamento, melhor será o seu gerenciamento. Metas mais desafiadoras você atingirá. Não existe substituto para o conhecimento. PDCA exige conhecimento. 9.4.
Como participar de reuniões de acompanhamento de metas. Se você atingir a sua meta, apenas mostre o seu resultado. Agora, se você não atingiu a meta, é sinal de que o plano de ação foi insuficiente e você precisa levar à reunião um plano complementar que lhe permita girar uma outra vez o PDCA. Cada giro do PDCA deve ser relatado numa reunião como a chefia. Este relato deve ser feito de forma organizada, retratando o método PDCA, como mostrado na tabela 9.2 e figura A3. A figura 9.2 ela mostra como o giro do PDCA é relacionado com o relatório de 3 gerações. A figura é autoexplicativa. Este relatório é assim chamado porque mostra: número 1, o que foi planejado é o passado, o que foi executado no presente, o resultado no presente, os problemas problemáticos no presente e proposições, ou seja, o plano para resolver os pontos problemáticos no futuro. Isso você deverá apresentar nesta reunião. Seu chefe deve receber esse relatório antes da reunião. É necessário fazer um relatório desse para cada meta, mas somente quando a meta não tiver sido atingida, pois o relatório corresponde a um novo plano de ação, do que se vai fazer para atingir. A tabela 9.3 ela mostra um exemplo do relatório 3 gerações. Você poderá dispor do relatório de forma diferente, contando que mantenha a sequência completa do PDCA. O exemplo da tabela 9.3 ele foi traduzido a partir de um relatório de uma empresa japonesa fabricante de produtos de cosmético e detentora do prêmio Demen. Então, vamos reduzir o conteúdo das 5 colunas do relatório 3 gerações, tal como mostrado na tabela. Número 1, planejado. Nesta coluna entra as contramedidas propostas do plano de ação, como aquelas da primeira coluna da tabela 3.2. 2. Executado. Relate aqui o que foi feito em cada contramedida listada na coluna anterior, pois nem sempre o executado sai como planejado. Número 3. Resultado. Coloque aqui um gráfico mostrando os itens de controle. Se as metas foi atingida ou não. Se a meta foi atingida, ótimo, receba elogios. Se não, faça uma análise para saber o porquê a meta não foi alcançada. Pontos problemáticos. Liste aqui o resultado da análise conduzida, mostrando as causas do não atingimento da meta. Proposição. Relate aqui as contramedidas para cada causa listada no item anterior. Estas contramedidas se ajuntarão a outras ainda não totalmente executadas na coluna planejado, constituindo, assim, uma coluna de planejamento do próximo relatório. Seu relato não tem que ser exatamente como o da tabela 9.3. O importante é mostrar o seu plano complementar, a proposição.